Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo a nossa aula. Hoje nós trataremos em Direito Processual Penal sobre inquérito policial. O inquérito policial. Nós sabemos que no processo penal nós estudamos a persecução penal, que é a busca da aplicação do direito penal ao caso concreto, que começa da investigação e vai até a sentença penal transitada em julgado. Esse início, esta parte inicial do inquérito policial, a parte investigativa, ela começa a ser estudada lá no artigo 4º do Código de Processo Penal. Então, nós falaremos hoje sobre o inquérito policial. A primeira coisa que nós estudamos quando falamos de inquérito policial é sobre as espécies de polícia. Nós temos duas espécies de polícia. Nós temos uma polícia administrativa, que tem uma função de caráter preventivo, relacionada à segurança. E ela é preventiva porque ela visa impedir a prática de atos lesivos à sociedade. De acordo com o artigo 144 da Constituição, a polícia administrativa ela é composta da polícia militar, da polícia rodoviária federal e a que está em extinção, a Polícia Ferroviária Federal, que não existe mais, mas que está lá previsto na Constituição Federal. Não confundam polícia administrativa com poder de polícia, estudado lá no direito administrativo. São duas coisas distintas. Mas o que eu quero falar de espécie de polícia? Por causa da segunda, que é a polícia judiciária. A polícia judiciária, ela tem uma função de caráter repressivo. Ela vai atuar depois que os crimes foram praticados, porque ela visa ajudar a justiça. Ela atua na repressão aos crimes que já ocorreram, investigando para a elucidação das infrações penais. A Polícia Judiciária da União é a Polícia Federal. A Polícia Judiciária dos Estados e do Distrito Federal é a Polícia Civil. E por que eu estou falando então de polícia? Porque o artigo 4º do Código de Processo Penal, ele é expresso ao dizer que quem tem competência para fazer inquérito policial é a autoridade policial, representada pelo delegado de polícia, que é a Polícia Judiciária. Então, quem tem competência para fazer inquérito policial é a Polícia Judiciária. E aí, num concurso passado, lá do Rio de Janeiro, concurso já antigo, mas lá no Rio de Janeiro, caiu a seguinte questão. A Polícia Judiciária pertence a qual poder da República? Executivo, legislativo, judiciário, moderador ou nenhuma das respostas? Né? Claro que a polícia judiciária, ela pertence ao poder executivo. Ela tem o nome de polícia judiciária porque ela vem auxiliar o poder judiciário ao investigar os crimes e colher as provas e a autoria para a propositura da ação penal. Então, quem tem competência para fazer inquérito policial é a polícia judiciária, representada pela autoridade policial, que é o delegado de polícia e que pertence ao poder executivo. Só que, lá no parágrafo 1º, parágrafo único, do artigo 4º, diz o seguinte, diz que outros órgãos também poderão fazer inquérito policial. Ele diz que pode haver outros inquéritos policiais que não os realizados pela Polícia Judiciária, desde que previsto em lei. Então, CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, é um inquérito, só que está previsto na Constituição Federal, não é um inquérito policial. Existem inquéritos administrativos, para apurar alguns ilícitos administrativos. Existem os inquéritos realizados pela Polícia do Senado, da Câmara, de crimes militares, o inquérito policial militar, a gente chama de inquéritos extrapoliciais, porque eles não são realizados pela Polícia Judiciária.
Mas o mais importante é que esses inquéritos extrapoliciais, eles podem ser realizados desde que previsto em lei. Aí passaremos agora a estudar a finalidade do inquérito. Qual é a finalidade do inquérito? Abre aqui para mim. O inquérito tem 3 finalidades. A primeira, apurar fato que constitua infração penal. Então, tem que configurar crime para ter inquérito policial. Primeiro lugar. Professor, se eu quiser investigar, pedir para o delegado investigar por que o João está me devendo e não me paga, isso é crime? Não. Eu quero saber do delegado, eu quero que ele instaure inquérito para apurar se minha mulher está me traindo. Adultério é crime? Não. Então não pode ter inquérito policial. Para ter inquérito policial, o fato tem que constituir infração penal. Tudo bem, eu já sei que tem um crime. Para que eu quero investigar um crime? Para comprovar a materialidade do crime e indícios de autoria. Não basta apenas eu saber quem foi, eu tenho que ter as provas. Então a materialidade é ter as provas de quem foi. Então autoria e materialidade. Tudo bem. Eu já sei que tem um crime, já sei quem cometeu e já tenho as provas que aquela pessoa cometeu. E aí, para que eu faço um inquérito policial? Para fornecer subsídios para servir de base à ação penal, à propositura da ação penal. Então eu apurei um crime, descobri a autoria e materialidade para servir de base à futura ação penal. Esta é a finalidade do inquérito policial. E aí nós temos um conceito, não é? No nosso item 4, nós vamos falar do conceito de inquérito policial. Qual é o conceito do inquérito policial? Aumenta aí na tela para o pessoal em casa conseguir ler. Então, o inquérito policial é um procedimento administrativo, inquisitório, escrito, que visa apurar fato que configure infração penal e sua autoria, com a finalidade de servir de base à ação penal. Volta em mim aqui para a gente analisar esse conceito. Vamos analisar por parte. Procedimento. Procedimento é um conjunto de atos em sequência. E o inquérito é um conjunto de atos em sequência. Você ouve uma pessoa, junta uma prova, faz uma certidão, ou seja, é um conjunto de atos. São atos administrativos. São atos administrativos. Por quê? Porque não tem atuação do Poder Judiciário. Aqui no inquérito policial, nós estamos numa fase pré-judicial. Nós estamos numa fase pré-processual. Aqui ainda não tem atuação do juiz. Aqui ainda não tem processo. Você está sendo investigado. Você ainda não está sendo processado. Então, por isso que nós falamos que é uma fase administrativa. É inquisitório. Inquisitório nos leva a lembrar da Inquisição na Idade Média, onde as pessoas eram condenadas, as mulheres que eram consideradas bruxas, eram condenadas sem direito à ampla defesa nem a contraditório. Então, isto significa que durante o inquérito policial, não tem ampla defesa, não tem contraditório. Professor, mas espera aí. Lá no artigo 5º da Constituição, diz: todos têm direito, em todo processo, administrativo ou judicial, a pessoa tem direito à ampla defesa e contraditório. Ok, sim, em todo processo administrativo e judicial. Então, numa sindicância, ele vai ter direito? Vai. Durante o processo criminal, ele vai ter direito? Vai. Agora, aqui, não tem processo. Nós estamos numa fase pré-processual, uma fase investigatória. Por isso que nessa fase, nós não temos a ampla defesa nem o contraditório. O inquérito policial, ele é por escrito.
Lá o artigo 9º já nos diz: todas as peças do inquérito serão num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas, e neste caso rubricadas pela autoridade. O artigo 9º, ele diz expressamente que os atos do inquérito policial, eles devem ser reduzidos a termo. Reduzir a termo é colocar no papel. Elas vão ser rubricadas e numeradas, as folhas. Neste caso, está expresso. Por quê? Qual a finalidade disso? Porque não interessa o que está na cabeça do delegado. Não é a cabeça do delegado que vai para o juiz. É aquele monte de volume de papel. Então, tudo que é feito no inquérito policial tem que ser reduzido a escrito. Tem que ser colocado no papel. E o restante que nós temos aqui, é a finalidade do inquérito. Apurar fato que seja crime, descobrir a autoria e materialidade para servir de base à ação penal. É aquela finalidade que nós já estudamos antes. Já que nós analisamos esse conceito, veja, na prova ele não vai perguntar para você o que é inquérito policial. Mas você tem que saber essas palavrinhas que estão dentro do conceito de inquérito policial. Sabendo disso, iremos passar agora a estudar quais são as características do inquérito policial. Quais são as características que o inquérito policial possui. Quais são essas características? A primeira é que ele é escrito. Já vimos que ele é escrito porque deve ser reduzido a termo. O inquérito policial ele deve ser sigiloso. Olha só, o artigo 20, ele já nos diz que o inquérito deverá ser sigiloso. O que diz o artigo 20? A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, o inquérito policial ele deverá ser sigiloso. Para que ele vai ser sigiloso? Para as investigações. Eu não posso confundir aqui com segredo de justiça. O segredo de justiça é aquele decretado pelo juiz. Então, só vai correr em segredo de justiça quando o juiz decretar. Agora, sigiloso, todo inquérito é sigiloso. Ele não precisa ser decretado. Todo inquérito é sigiloso. Mas é o sigilo necessário para as investigações. Mas importante aqui, cola em mim aqui. O que é importante aqui? Para quem não é sigiloso o inquérito? Para quem? Para o juiz, claro. Para o promotor, claro. Agora, a questão que cai em prova é o da súmula vinculante número 14 do STF. Para o advogado do investigado. O advogado do investigado, ele tem acesso aos autos do inquérito? Sim, porque não se pode opor sigilo do inquérito policial ao delegado, ao advogado do investigado. Isso está escrito, já colocado, firmado, por uma súmula vinculante de número 14 do STF. Oficialidade. E aí eu já coloco outra aqui, que é a oficiosidade. Até parece a mesma coisa, mas não é. A gente tem que se apegar aqui no radical. Oficialidade vem de oficial. Oficiosidade vem de ofício. Coloca aqui na tela. Oficialidade vem de oficial. Oficial por quê? Porque é realizado o inquérito policial por órgãos oficiais, órgãos estatais, representados pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. Quem conduz as investigações não é um detetive particular, não é um advogado contratado pela pessoa, não. É um órgão do Estado. E oficiosidade é porque é realizado de ofício. Independe de provocação, com exceção quando é de ação penal pública condicionada ou privada. Mas, por regra, o delegado instaura inquérito de ofício. Ele instaura inquérito de ofício.
O próximo que nós temos aqui é a indisponibilidade. É a indisponibilidade. Esta questão é a das mais fáceis que existem. É a mais fácil que existe, mas ela se repete muito em prova de concurso. Ela se repete muito em prova de concurso. Olha para mim aqui. Indisponibilidade. Depois de instaurado o inquérito policial, a autoridade policial não poderá mais arquivar os autos do inquérito policial. Depois de instaurado, ela não pode mais arquivar. Daí na hora da prova. Quando o delegado descobrir que não tem mais elementos, que não houve crime, ele pode arquivar? Não. Ele pode arquivar e depois comunicar ao juiz? Não. Se ele achar que foi instaurado indevidamente? Não. Ele não pode instaurar inquérito, ele não pode arquivar autos de inquérito policial, em razão do princípio da indisponibilidade, prevista no artigo 17 do Código de Processo Penal. Inquisitivo, nós já falamos. Ele é inquisitivo, por quê? Porque não tem direito à ampla defesa, nem ao contraditório. Dispensabilidade. O inquérito policial, ele não é requisito para ter um processo. Ele não é obrigatório a existência do inquérito para ter um processo. Por quê? Qual o objetivo do inquérito? Não é colher informações para servir de base para a denúncia? Se o Ministério Público já tem todos os elementos para oferecer a denúncia, para que ele vai instaurar inquérito policial? Para saber o que ele já sabe? Não. E esse é o entendimento sedimentado no STF, que diz: não é essencial ao oferecimento da denúncia a instauração de inquérito policial, desde que a peça acusatória esteja sustentada por documentos suficientes à caracterização da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria. Então, se o Ministério Público ele já tem elementos de autoria e materialidade, ele não precisa da instauração do inquérito. Uma outra característica é a discricionariedade. Porque o delegado ele tem liberdade na condução dos trabalhos do inquérito policial. Ele pode determinar todas as diligências que julgar necessária ao esclarecimento dos fatos. Cuidado para não confundir isso com arbitrariedade ou outras medidas ao arrepio da lei. Por quê? Olha para mim aqui. Nós aprendemos que a discricionariedade é agir dentro dos limites da lei, não é fazer o que quer. Então nós vamos estudar daqui a pouquinho que lá no artigo 5º, no artigo 6º, no artigo 13, tem as atribuições da autoridade policial. O que a autoridade pode fazer durante o inquérito policial? Agora, aquilo lá, ele tem liberdade para fazer aquilo nos limites da lei. Não é fazer o que quer. Discricionariedade não é fazer o que quer, é agir dentro dos limites da lei. E aí, dentro desse princípio do inquisitivo, que não tem para defesa nem contraditório, e no princípio da discricionariedade, cabe aqui relembrar o artigo 14 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: o ofendido ou seu representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade. Então as partes elas podem pedir para o delegado realizar alguma diligência? Elas podem pedir? Pedir pode. O delegado vai fazer ou não se ele achar conveniente, se ele achar necessário para as investigações. Caso contrário, ele não é obrigado a acatar o pedido de diligência. A não ser, tem alguns autores que consideram isso uma exceção, mas isso é uma obrigação do delegado, que é o exame de corpo de delito nos crimes que deixam vestígio. Então,
Se eu sofri uma lesão corporal e requerer ao delegado que seja submetido a exame pericial, o delegado é obrigado a mandar para o exame pericial? Sim. Por quê? Porque todo crime que deixa vestígio é obrigatório o exame de corpo de delito. Falamos das características do inquérito policial. Agora nós vamos falar de duas palavrinhas que a gente ouve muito falar no dia a dia, que é o indiciamento e do indiciado. Indiciamento e indiciado. O que vem a ser indiciado? Coloca ali para ler em casa. O indiciamento é o ato pelo qual o delegado imputa formalmente a determinada pessoa a prática da infração penal. E o que vem a ser o indiciado? É a pessoa que sofre a referida imputação. É a pessoa que está recebendo a referida imputação. O indiciamento. Qual a importância deste indiciamento? É que a pessoa agora ela está formalmente sendo investigada. Nesse caso, quando ela é indiciada, o nome dela já vai para o cartório de distribuição e ela agora, se consultar o nada consta dela, já vai constar que ela responde a um inquérito policial. No momento que ela ainda é indiciada, ela já está passível de sofrer uma prisão preventiva, porque já tem indícios da prática do crime. Por outro lado, ela vai ter todos os direitos de uma pessoa investigada. Ela vai ter todos os direitos de uma pessoa investigada. Por exemplo, não produzir provas contra si. Não produzir provas contra si. Então, o indiciamento. O indiciamento, ele pode ser logo no início do inquérito. Eu já sei que foi o João que matou José. Eu instauro o inquérito já indiciando ele. Na portaria de instauração do inquérito, eu já saio indiciando. Mas muitas vezes eu instauro o inquérito e não sei quem é o autor do crime. Encontraram o João morto. Quem matou? Não sei. Eu instauro o inquérito. Lá no meio do inquérito eu descubro quem foi. Aí eu chamo o cidadão e faço o termo de indiciamento. A partir desse momento ele está indiciado. Então o indiciamento pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no final do inquérito e pode ser que não descubra a autoria e não tenha ninguém indiciado. O MP não poderá requisitar, o MP e o juiz não poderão requisitar o indiciamento de determinado suspeito ao delegado de polícia. Essa questão é a que mais cai em prova sobre indiciamento. Indiciamento é um ato de convicção da autoridade policial. O indiciamento é um ato de convicção, está na cabeça, no fórum íntimo da autoridade policial. O promotor e o juiz não podem determinar. Até porque esse indiciamento, para o promotor, pouco interessa. O delegado indiciou. O promotor pode pedir arquivamento. O delegado não indiciou ninguém. O promotor pode entrar com a denúncia contra as pessoas que estavam sendo investigadas, sendo que o delegado não indiciou ninguém. Ou seja, não vai ter grande relevância o indiciamento para o Ministério Público e para o juiz. Mas o que cai em prova é o seguinte: o juiz e o promotor não podem determinar que a autoridade policial indicie alguém em inquérito policial. Não pode. Vamos ver agora justa causa. O que é justa causa? Justa causa são os requisitos mínimos para a investigação de um inquérito. É aquilo mínimo para ter uma investigação. Então, o inquérito policial deve possuir justa causa para a sua instauração. E o que é justa causa? São os requisitos mínimos para uma investigação. Se não houver justa causa, eu posso parar esse inquérito. Eu posso, como a gente diz, trancar. A gente chama de trancamento. Eu posso trancar através de um remédio constitucional, através de um habeas corpus, através de um HC.
O inquérito policial, se com falta de justa causa, ele pode ser trancado. E qual é o remédio constitucional? Não é o mandado de segurança. É o habeas corpus. Porque da instauração do inquérito, você pode ser indiciado e ocasionar a sua prisão, o seu cerceamento da liberdade. Por isso, o remédio constitucional para trancar o inquérito é o habeas corpus. Agora, quais são esses requisitos mínimos? Quais são os requisitos mínimos que nós vamos ver para instaurar um inquérito? O fato constitui crime em tese. Um delegado instaura inquérito para apurar uma traição. Peraí, mas traição não é crime, adultério não é crime. Eu estou sendo investigado por traição, isso não é crime, eu vou trancar esse inquérito. Eu entro com habeas corpus. Sinais da existência do fato. Tem que ter sinais da existência do fato. Essa daqui foi a que o Bruno, os advogados do Bruno, tentaram na época. Aquele Bruno do Flamengo que matou Elisa, eles tentaram utilizar esse daqui. Disseram, quem disse que ela morreu? Cadê o corpo dela? Como é que vai instaurar um inquérito se não tem corpo, se ninguém denunciou, se ninguém viu nada? Só que a Polícia Civil conseguiu comprovar, de Minas Gerais, que tinha vários elementos para acusá-lo pelo desaparecimento e morte da Elisa Samúdio. Agora, ele tentou, com base nisso daqui, sinais da existência. Ele dizia que não tinha sinais da existência. Não estar extinta a punibilidade. Se já ocorreu algum dos casos de extinção da punibilidade do artigo 107 do Código Penal, morte do agente, prescrição, decadência, perempção, retratação, se houver algum daqueles casos do artigo 107, anistia, graça, indulto, se ocorreu algum daqueles casos, para que eu vou investigar? Se o Estado perdeu o direito de punir, lembra quando estudaram? Fato típico, antijurídico, culpável e punível. O que é a punibilidade? É o poder que o Estado tem para punir. Se o Estado perdeu esse direito de punir, adianta investigar? Vou investigar hoje a morte de Getúlio Vargas? Não é? Que foi há mais de 60 anos atrás? Não, porque esse crime já prescreveu. Já ocorreu uma extinção da punibilidade. E não ter sido investigado, absolvido ou condenado pelo mesmo fato. Nós já estudamos, lá em Direito Constitucional, que a coisa julgada, ela é imutável. Então, se já tem uma absolvição ou a pessoa já foi condenada, não adianta investigar. Não adianta investigar. Vamos supor que, aquele caso ainda do Flamengo, lá do Bruno do Flamengo, vamos supor que ele tivesse sido absolvido. Foi absolvido, transitou em julgado. Aí ele fosse para a empresa e falasse assim, pessoal, eu queria dizer para vocês, foi eu que matei mesmo. E eu matei assim, assim, assado. Poderia instaurar um inquérito para apurar? Não. Ele já foi julgado, já transitou em julgado. Nesse caso, é imutável aquela decisão. Não adianta mais investigar, porque ele nunca mais vai poder ser julgado por aquele crime, que ele já foi absolvido. Então, absolvido ou condenado pelo mesmo fato, não pode ter inquérito. Então, esses são os requisitos mínimos para a instauração de um inquérito policial. E a gente continua no próximo módulo, ainda falando de inquérito policial. Vamos falar do valor probatório já após o nosso intervalo.